despedida do LGPD.lab 2024, né? Mas a gente ainda vai continuar aqui no Instagram, a gente ainda vai continuar lá no WhatsApp em outros grupos, né? Ó, eu tô sem som? Tô sem som, doutora Flávia? O pessoal tá falando que eu tô sem som. Eita, deixa eu dar uma olhada aqui no que tá acontecendo. Estão me ouvindo? Voltou? Voltou? Voltou. Pronto. Eu estava dizendo que esta é uma saideira do LGPD.lab, né, que a gente está em clima de despedida, né? Doutor Altemácio, se está baixo, o som tá ruim. Deixa eu resolver isso aqui então. Vou colocar o microfone que talvez resolva, né? Vamos colocar o microfone aqui. Só um minutinho, pessoal, que aí... E agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Conseguiram me ouvir? Tá tudo certinho? Vou esperar o pessoal dar um feedback aí sobre o áudio. Tá me ouvindo? Beleza! Agora eu tô de microfone. Eu não gosto de colocar o microfone, eu gosto sempre de usar os recursos nativos do celular, mas às vezes é preciso, né? Bom, como eu estava dizendo, essa é uma saideira do LGPD.lab. A gente está em clima de despedida do LGPD.lab 2024. O evento está acabando, né? A gente está ainda ali no grupo de WhatsApp trocando figurinhas, a gente ainda está enviando material e respondendo dúvidas, né? Mas vai só até o final dessa semana, só até sexta-feira. E aí depois a gente vai encerrar todas as atividades do LGPD.lab 2024, né? E também o grupo, né, que a gente tem lá de troca de networking, que está muito, mas muito legal. Todavia, as coisas têm que ter começo, meio e fim, né? Então, a gente está encerrando um clima de despedida. E aí, é para aqueles inscritos que não se inscreveram, que não aproveitaram a oportunidade que eu dei lá na última aula do LGPD.lab, eu tenho que dizer que essa oportunidade está valendo até sexta-feira. Mentira, até amanhã, até quinta-feira. Então, se você ainda não respondeu o formulário para ganhar 1 hora com um de nossos especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados, para ganhar um diagnóstico prévio de maturidade em proteção de dados para o seu laboratório, para ganhar um plano de adequação para o seu laboratório, não deixe de se inscrever. Por quê? Porque isso é gratuito, você vai ter por 1 hora um dos nossos consultores se debruçando sobre o seu laboratório, respondendo todas as suas dúvidas, né? E ainda um diagnóstico prévio para verificar qual é a maturidade do seu laboratório em relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não levantou a mão, levante, porque amanhã é o último dia, né, e à meia-noite esse formulário vai ser descontinuado, tá? Então, não perca, cavalo selado só passa uma vez na nossa porta, né? Então, não perca esse cavalo selado. Bom, conversando com o pessoal no grupo, né, entendendo as dúvidas do pessoal que se inscreveu no LGPD.lab, eu verifiquei que existem inúmeras dúvidas sobre o consentimento. Né? O que é o consentimento? Né? Onde vive o consentimento? O que come? Como se reproduz? Igual o Globo Repórter. Né? Percebi que existiam inúmeras dúvidas sobre o consentimento e um mito de que se o laboratório pegasse o consentimento do paciente, o laboratório, portanto, estaria adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e protegido. O que não é bem verdade, né? E aí essa live é para desmistificar isso, essa live é para explicar melhor o que é o consentimento e por que, a bem dizer da verdade, o consentimento não é a solução em relação à proteção de dados. O consentimento, ao contrário, é uma cilada. Então essa live é para isso, né? Antes da gente começar de fato, quero saber quem está aqui, quem está inscrito no LGPD.lab, diga eu.
por favor, para eu já reconhecer vocês. Quem quiser falar o nome do laboratório, quem quiser falar a cidade, também pode se manifestar aí e informando que eu quero conhecê-los. Doutora Ana Paula também está lá no lgpd.lab conosco. Doutora Priscila, Pri Gouveia, imagino que seja Priscila. Beleza. Doutora Dola Bela também, lá do IPC, Laboratório de Maceió. Doutora Ana Paula de Sardoar, Minas Gerais. Doutora Carolina. Lab Matos, de Pouso Alegre, Dr. José Eustáquio. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos, então, ao que interessa, né? Que é entender o consentimento. Um aviso. Essa live, como de costume, vai ficar salva apenas por 24 horas. Então, amanhã, 8 horas da noite, a live acaba, tá? Não tem mais acesso à live. Bom, vamos ao que interessa. Para a gente entender consentimento, né, eu quero começar de conceitos basilares com vocês. Vamos entender o que é dado pessoal. Eu já tinha dito isso lá no lgpd.lab, mas eu quero reforçar aqui. Dado pessoal é toda informação capaz de identificar uma pessoa. Seja essa informação isolada, ou seja, em conjunto com outras informações, né? Então, vamos destrinchar esse conceito. Então, é qualquer informação que consegue isoladamente identificar alguém. Como assim? Nome, RG, CPF, mais o que? Título de eleitor. É qualquer informação que eu olho e já identifico alguém. É um cara crachá ali. Isso é dado pessoal, né? Agora, tem uma outra faceta, né? Tem a segunda parte do conceito, que é qualquer informação que, em conjunto com outras informações, consegue identificar alguém. Então, a gente tem a teoria do quebra-cabeça, né? Você já viu o quebra-cabeça, eu tenho certeza. Então, uma pecinha do quebra-cabeça, ela sozinha, né? Se você tem ela na sua mão ali sozinha, você não sabe qual é a imagem do quebra-cabeça. Mas se você encaixa todas as pecinhas e junta elas, né? Você consegue saber, né, e desvendar aí a imagem do quebra-cabeça. Da mesma maneira, é o dado pessoal nessa segunda parte do conceito, né? É como se o dado pessoal fosse uma pecinha do quebra-cabeça, que em conjunto com as outras, né, a gente tem o quebra-cabeça todo, né? Então, para esse segundo conceito, vamos fazer uma brincadeira. Vou falar algumas informações e você vai me dizer de quem é que eu estou falando, né? Ele é homem, ele é alto, ele é negro, e o último cargo relevante que ele teve foi ser presidente dos Estados Unidos. De quem eu estou falando? Homem, alto, negro e último cargo, presidente dos Estados Unidos. De quem eu estou falando? Conta aí para mim. Vamos ver se alguém adivinha. Homem, alto, negro e o último cargo foi ser relevante, né? Foi ser presidente dos Estados Unidos. A doutora Ana já disse, Barack. Exatamente. Obama, exatamente. Eu não precisei falar o nome dele, eu não precisei dar nenhum documento pessoal dele, não precisei de nada disso. Vocês já adivinharam apenas eu falar homem, alto, negro, último cargo relevante, ser presidente dos Estados Unidos. Né? E aí, todo mundo já adivinhou que é o Barack Obama. Isso, né, essas três informações em conjunto, né, te fizeram identificar uma pessoa, né? Para o Barack Obama, essas três informações, quando elas estão em conjunto, elas são consideradas dados pessoais. Então, dado pessoal é o nome, Barack Obama, o documento pessoal dele, né? E também quaisquer outras informações que, em conjunto, apontam para a pessoa dele, né? Então, a gente pode aplicar isso no seu laboratório da seguinte maneira, né? Seu responsável técnico precisa entrar em contato com o paciente, mas ali, vamos supor, hipoteticamente, ele não tem os dados do paciente. Então, ele chega ali no seu recepcionista e fala, ô Zezinho, eu preciso achar o cadastro daquela moça que esteve aqui hoje, mais cedo, ela coletou sangue com a Mariazinha, ela estava grávida, era loira, ela vem aqui sempre fazer exames, né?
Quem que é essa moça mesmo? Você acha o cadastro dela para mim? E a partir desses dados, o Zezinho, seu recepcionista, conseguiu achar o cadastro da paciente. Então, o seu responsável técnico não precisou falar o nome, não precisou falar o ID, não precisou falar sequer o exame que ela veio fazer. Ele só descreveu, ela veio aqui mais cedo, coletou com a Mariazinha, tá grávida, é loira, sempre vem aqui. Quem que é ela? E aí ele já conseguiu identificar a moça, né? Para essa paciente, essas informações são consideradas dados pessoais, né? Então vamos de novo no conceito. Dado pessoal é qualquer informação que isoladamente consegue identificar uma pessoa ou que em conjunto com outras informações consegue identificar uma pessoa, né? Então a gente tem o nome, o RG, o CPF, que são informações que isoladas, sozinhas, essa informação sozinha já aponta para alguém, e a gente tem outros dados, outras informações que quando elas estão em conjunto, assim como várias peças de um quebra-cabeça, elas também conseguem identificar uma pessoa, né? Isso é dado pessoal, no conceito mais amplo que a gente tem. E aí, né, a partir disso, a gente tem o que é chamado de dado pessoal sensível, que é uma subcategoria de dado pessoal, né? E aí, para dado pessoal sensível, ao invés da Lei Geral de Proteção de Dados trazer um conceito amplo, um conceito aberto, do qual nós extraímos alguns exemplos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe para a gente uma lista, né, fechada do que vem a ser dados pessoais. E aí a gente, pessoais sensíveis. E aí a gente tem religião, a gente tem a qual filiação sindical, filosofia, né, partido político, mas o que a gente tem em relação a dados biométricos, orientação sexual e dados relacionados à saúde, né, que se aplica mais a laboratórios clínicos. E aí, dessa lista, né, que a LGPD trouxe do que vem a ser dados sensíveis, né, a gente consegue verificar que todos esses exemplos de dados, né, a religião da pessoa, qual é o posicionamento político da pessoa, se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de centro, né? Qual é a filosofia de vida da pessoa, se a pessoa é budista, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, né? A qual sindicato ela está associada, né? Dados biométricos, como a íris do olho, o dado, como é que chama isso? A digital, né? E dados relacionados à saúde, doenças pretéritas, sintomas, resultados de exame, né? Tudo isso é dado sensível. E se a gente for verificar o que tem em comum todos esses dados sensíveis que a LGPD lista para a gente, é que se eles forem tratados de maneira displicente, se eles forem tratados inadequadamente, eles podem gerar graves danos aos seus titulares. E aí eu não estou dizendo só do dado vazar. Eu estou dizendo, por exemplo, do dado ser destruído, né? A gente lá no lgpd.lab, a gente teve um exemplo de um laboratório de apoio que teve um acidente na rodovia Fernão Dias. Todos os tubos, todo o material biológico, todo o cadastro e documentação ali dos pacientes, ficaram tudo ali na Fernão Dias, na rodovia Fernão Dias, expostos. Esses dados, certamente, né, eles ficaram expostos, alguém que parasse poderia ler um nome ou alguma coisa, mas o que foi pior é que eles foram destruídos, né? Eles ficaram inutilizáveis, né? E por isso, né, isso é um tratamento inadequado e por isso pode ter gerado graves danos aos seus titulares. Então imagina aquele paciente que precisava de um exame rapidamente, né? Que tinha urgência para um resultado. Né? E aí, por conta desse acidente, ele teve aí o seu resultado prolongado, né? O prazo de entrega dilatado, né? Então, quando a gente pensa, né, em incidente de segurança relacionado a dados pessoais, a gente está falando de vazamento de dados, que é o mais comum e que a gente mais ouve, mas a gente está falando de outras coisas também. A gente está falando da destruição dos dados. A enchente que teve lá no Rio Grande do Sul é um exemplo. Né? Os dados foram destruídos, muitos laboratórios tinham seus servidores físicos que ficaram debaixo d'água.
E aí os cadastros dos pacientes foram destruídos. Os pacientes perderam o histórico de resultados deles ali, né? Isso é um dano grave para o paciente, né? E aí, uma vez que a gente entende o que é dado pessoal, deixa eu virar para cá, pronto. Uma vez que a gente entende o que é dado pessoal, eu quero falar com você agora de tratamento de dados, né? O dado pessoal per si, o dado pessoal sozinho e inutilizado, o dado pessoal sem uso, não serve para nada. O dado pessoal ele tem que ser tratado para ele produzir alguma riqueza, né? Ele tem que ser tratado. E o que é o tratamento? É qualquer coisa que você faz com o dado pessoal. Desde a coleta até a sua destruição, até o seu passando pelo seu armazenamento. Então, quando você está lá no seu laboratório, chega o paciente e você começa a pedir dados para ele para fazer o cadastro, aquilo ali é tratamento de dados. Quando você pega a folha de bancada, pedido de exame, etiqueta, declarações e manda aquilo ali tudo para o coletador, para ele realizar a coleta, né, você está compartilhando aqueles dados, mesmo que internamente, entre setores. Isso é tratamento de dados. Depois que se realiza a coleta, quando aquilo tudo vai para o setor de triagem, também há um compartilhamento interno de dados e, portanto, um tratamento de dados. Na triagem, os dados podem seguir para a área interna do laboratório ou pode ir para o laboratório de apoio. E aí também existe aí uma bifurcação e compartilhamento de dados e, portanto, tratamento de dados. Os dados são armazenados, né? Você, pela RDC 786, tem que armazenar os dados brutos relacionados às análises clínicas por 5 anos. Armazenar dados também é tratamento de dados, né? Então, qualquer manipulação que você fizer com o dado, que você realizar com o dado, é tratamento de dados, ok? Então, aqui a gente já tem dois conceitos postos: dados pessoais e tratamento de dados. Mas por quê? Por que eu estou dando esses dois conceitos? Por que eu estou falando disso, né? Para exatamente a gente entrar em bases legais, né? Que foi a grande dúvida de todo mundo, né? O que é base legal, o que é tutela da saúde, o consentimento serve, o consentimento não serve e tudo mais, né? Então, a partir desses dois conceitos, eu entro em base legal com você. Por quê? Porque base legal é a justificativa que você tem para tratar o dado pessoal de maneira lícita. Eu vou repetir. Base legal é a justificativa para você tratar o dado pessoal de maneira lícita, né? Então, base legal nada mais é do que o porquê. Por que você está tratando esses dados pessoais, né? E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma lista de porquês. Você pode tratar os dados pessoais porque o seu paciente te deu consentimento, por exemplo. É uma base legal, o consentimento. Você pode tratar os dados pessoais porque você está cumprindo um acordo contratual. É outro porquê, lícito. Você pode tratar os dados pessoais porque você está protegendo o seu crédito. É outro porquê do tratamento de dados pessoais. Então, é a justificativa, né? E onde que essas justificativas estão, né? Estão lá no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você for no artigo 7º, você vai achar todas essas justificativas, todos esses porquês, né? Então, eu vou falar deles aqui para vocês. São alguns, né? São 10 no total, né? Consentimento é uma base legal, é um motivo pelo qual você pode tratar os dados pessoais. Cumprimento de obrigação legal. Então, se a RDC fala que você tem que armazenar os dados por 5 anos, é uma obrigação legal que o seu laboratório tem, né? E, portanto, você tem que tratar esses dados pessoais. E qual que é o tratamento? Armazenar os dados pessoais, né? Pela administração pública aqui não convém para a gente, né? Deixa eu ver mais um outro aqui, ó. É necessário para execução de contrato,
Então, quando você está lá na sua recepção e você precisa pegar o CPF, você precisa pegar o endereço, você precisa entender se o paciente ele está pelo convênio ou ele está no particular, isso tudo é necessário para você realizar o contrato de compra e venda ali do seu serviço. Você está vendendo o exame e o paciente está te pagando com dinheiro, então você precisa do CPF dele, que vai que ele não te paga. Né? Você precisa saber quem ele é para você realizar esse contrato, porque você precisa identificar a amostra dele para entregar para ele o resultado dele. Né? Então, cumprimento de execução de contrato. Né? E tutela da saúde é um outro exemplo que todo mundo ficou na dúvida. Mas o que é tutela da saúde? Eu vou ler o artigo para vocês aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Aí tá lá, ó. Inciso 8, para tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Tutela é proteger, para tutelar, para proteger a sua saúde, para cuidar, né? Cuidar também, para cuidar da sua saúde. Somente, exclusivamente, quando esses dados forem tratados, né, por profissionais de saúde, instituições de saúde, né, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. Então, quando a gente pensa em laboratório de análises clínicas, a base legal que a gente mais usa é a tutela da saúde. Por quê? O paciente está indo lá cuidar da saúde dele, não é mesmo? E você é um profissional da saúde. O seu laboratório é um serviço de saúde. Então, essa base legal, ela se encaixa perfeitamente para tudo que o seu laboratório fizer quando o objetivo for análises clínicas. Agora, se você quiser usar o dado pessoal desse paciente para fazer marketing, né, e outras coisas assim, aí já não é tutela da saúde. Mas quando o objetivo for análises clínicas, é tutela da saúde. Ah, mas por quê? Dê um exemplo prático de tutela da saúde. Como funciona? Não consigo entender sem um exemplo. Doutora Ana Paula. O paciente solicitou... Não, deixa eu ver o tratamento. Compartilhamento de dados do seu laboratório com o laboratório de apoio. Quando o paciente solicita um exame, você não faz em home, né, em house. Você manda para fora, você manda para o laboratório de apoio. Quando você vai compartilhar o dado do paciente, né, e dados sensíveis, dados de saúde desse paciente que entregou esses dados para o seu laboratório, você vai mandar esses dados para o laboratório de apoio, a justificativa que você usa é a tutela da saúde, porque esses dados estão sendo compartilhados entre instituições de saúde, entre serviços de saúde, entende? E aí tem o consentimento, que é uma outra base legal, que é quando o paciente dá autorização para o laboratório para tratar os dados dele. Né? É uma autorização. Agora, o consentimento é uma base legal, é uma justificativa muito perigosa. Porque da mesma forma que o paciente autoriza, ele pode retirar essa autorização. E quando ele retira essa autorização, você tem que paralisar o tratamento daqueles dados. Então, imagina que o paciente deu o consentimento, você realizou todos os exames, já passaram uns 2 anos, né? Os exames foram realizados, foram compartilhados, o negócio a fumaça já até abaixou, e aí chega o paciente lá para você, né? Chega o paciente para você e diz assim, olha, sabe aquele consentimento que eu te dei 2 anos atrás para tratar os meus dados pessoais? Então, eu estou retirando. E aí você tem que, na sua base de dados, paralisar aquele tratamento, você tem que falar com o apoio, você tem que falar com um plano de saúde, você tem que falar com inúmeras outras instituições que você compartilhou o dado para paralisar. E pode ser que o paciente ainda fale para você, e não só estou retirando esse consentimento, como eu quero que você elimine os meus dados. E aí, para eliminar os dados, senhoras e senhores, doutores e doutoras, é complicado, tá? É complicado. Se tiver alguém de TI aí, pode fazer eco, né, e dizer se eu estou mentindo. Em uma base de dados extremamente complexa, como é a de um laboratório clínico, onde os dados, inclusive, foram compartilhados com outras bases de dados, eliminar esses dados não é brincadeira. Às vezes, é impossível.
tá? Às vezes é impossível. Então, o consentimento não é uma boa base legal para você usar por conta disso, porque da mesma forma que o paciente dá, ele pode tirar. E quando ele retira, ele ainda pode falar aqui, quero que elimina, tá? Eu quero ainda que você elimine os dados. Isso é uma prerrogativa, é um direito do paciente se você usa o consentimento. Lá na lei está falando, né? Que se você usa a base legal do consentimento, o paciente tem direito a fazer isso depois, né? E, inclusive, no consentimento, você tem que escrever, tem que estar lá escrito e destacado esse direito, que o paciente tem esse direito a qualquer momento, não tem prazo, pode passar 30 anos, o paciente pode retirar o consentimento, tá? E aí você vai ter que voltar 30 anos na sua base de dados, no seu banco de dados, para ver cadê esse dado, para ver com quem que você compartilhou, para ver se você destrói, para ver se você paralisa. É um problema, né? Doutora Pri, mas por que alguém iria fazer isso? Bom, não sei, e aí me desculpe me desculpe a palavra, a expressão, né? Sacanear o laboratório. Às vezes a pessoa não gostou do atendimento, às vezes a pessoa, né? Ou até mesmo, né, por questões pessoais. Tem gente, por exemplo, que dentro do direito a gente tem o direito ao esquecimento, né? Quer ser esquecido. A gente tem esse direito. Você pode, inclusive, mandar para o Google, né? Tem muita gente que ajuiza a ação contra o Google para falar assim, olha, não quero meu nome em nada de vocês aí. Eu quero que vocês tirem o meu nome da minha base de dados. Se alguém digitar o meu nome, eu não quero que me apareça. Não quero que apareça a minha pessoa, artigos relacionados a mim. Eu quero ser esquecido, né? No direito a gente tem esse direito. No direito a gente tem esse direito, né? No ramo jurídico, nós temos, né? As pessoas têm essa prerrogativa, que é o direito ao esquecimento, o direito de ser esquecido. Eu não quero o meu nome na internet. E aí você ajuiza uma ação contra o Google, contra o Facebook, obrigando eles a tirar o seu nome, tirar tudo que tem a ver com você ali da base de dados dele. Quando a gente pensa em laboratório menor, é muito difícil vir uma pessoa, de fato, daqui a 30 anos e tal, e falar, olha, retira o consentimento. Mas é uma possibilidade. Se isso acontecer, você vai ter um problema bem grande na sua mão. Além disso, você pegar o consentimento de alguém, para esse consentimento ser válido, né? Você precisa seguir vários passos e atender a vários requisitos da lei. O termo de consentimento não é um documento simples de ser desenvolvido. O termo de consentimento não é um documento simples de ser assinado, porque no momento da assinatura, você ainda tem que atender ali verbalmente, né, ali no momento, vários outros requisitos. Eu gosto de dizer que a assinatura do termo de consentimento, que a coleta do consentimento de um titular de dados, é um ato solene, porque esse consentimento ele tem que ser esclarecido. E para que ele seja esclarecido, você tem que falar para o titular de dados tudo que você vai fazer com o dado dele, com quem você vai compartilhar, quanto tempo você vai armazenar, quais são o que você está fazendo para proteger esses dados, quais são os direitos que ele tem, inclusive o direito de pedir, né, a revogação do consentimento culminado, né, com a eliminação dos dados. Então, é um documento extremamente complexo e também é um ato solene, porque o paciente ele tem que entender o que está escrito. Não basta ele assinar. Se você não, enquanto laboratório, não garantir que aquele paciente de fato entendeu o que ele está fazendo, né? O paciente pode virar e falar, olha, mas eu assinei esse papel aí, mas eu não sei o que é, não. Né? Então, é algo extremamente difícil. E uma vez que você, né, se propõe a coletar o consentimento de todo paciente que chega aí no seu laboratório, né, você vai, além, né, de correr o risco do paciente pedir para retirar esse consentimento, você vai aumentar o tempo de atendimento que você tem aí,
né? O tempo de espera aí na sua sala de espera. Você, muitas vezes, a gente não tem ainda nenhum software laboratorial que tenha essa coleta de consentimento automatizado, então você vai ter que imprimir papel, e o termo de consentimento, pelo menos o que a gente tem aqui, não tem menos de 2 páginas A4, duas folhas Chamex, né? Então, você vai ter custo, tanto de tempo quanto de dinheiro também, né? Afinal, tudo é dinheiro, no caso, né? Mas você vai engessar o seu processo de atendimento e onerar o seu processo de atendimento, de tal forma que o consentimento não é a melhor base legal para você usar. Ai, mas esse negócio de base legal, para que é que eu preciso saber esse trem de base legal? Por que tudo que eu faço com dado agora tem que ter base legal e eu tenho que apontar uma base legal para o tratamento? Porque você pode, né, proteger o seu laboratório apontando essa base legal. Por exemplo, se você coletou aí o dado, né, e fez o cadastro do seu paciente com a base legal, tutela da saúde, né, e foi fazer o exame, deu tudo certo e tudo mais, e o paciente chega para você e fala assim, olha, eu quero que você paralise o tratamento dos meus dados, eu quero que você elimine os meus dados. Aí você vai falar, opa, pera lá. Eu não vou eliminar os seus dados, porque você sabia o que ia acontecer com os seus dados, você não me deu autorização, você não está com consentimento, a gente não está falando de consentimento aqui, e eu tenho uma obrigação legal a cumprir. Eu tenho que ficar com os seus dados armazenados aqui por 5 anos, conforme a RDC 786. Então, é uma forma de você proteger o seu laboratório. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, quer que você aponte o porquê do tratamento, de cada tratamento, de cada coisinha que você faz com o dado. Por que é que você compartilhou o seu dado do setor de cadastro para o setor de coleta? Por que é que você armazena os dados ali 5 anos dentro do seu sistema? Então, ela quer que você aponte o porquê. E ela te dá 10 porquês. Ela te dá 10 porquês, né? E aí, para cada tratamento de dados que você realiza, você tem que apontar um porquê, né? Normalmente, quando o tratamento de dados tem a finalidade, o objetivo, análises clínicas, o porquê é tutela da saúde, tá? E aí, para cada coisa que você fizer com dados, você tem que falar, eu fiz isso porque eu estou tutelando a saúde, o paciente está tutelando a saúde, nós somos instituições de saúde. Eu fiz isso porque eu estou protegendo o meu crédito, porque eu preciso do CPF dele, se ele não me pagar, eu mando o nome dele para o SPC. Eu fiz isso porque eu estou executando obrigações contratuais. Eu fiz isso porque eu estou me protegendo de um eventual processo, né? Então, você precisa falar os porquês. A LGPD te dá 10. E é uma obrigação do laboratório. Ela fala assim, para tudo você tem que apontar o porquê. E tem que ser entre esses 10 aqui. Esses são os 10 porquês que você pode usar. Tem que ser um deles que você tem que encaixar. Onde é que você aponta esse porquê? No mapeamento de dados, que é o segundo sprint, que a gente tratou lá na última aula do LGPD.lab, que é o segundo passo da adequação. Ela fala que no mapeamento de dados você tem que ter ali, apontar para cada tratamento de dados o porquê. Você tem que colocar as bases legais que você usa, tá? E aí, né, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês aqui. Eu acho que é isso. Sobre consentimento, sobre tutela da saúde. Bom, é isso. Eu espero que vocês entenderam. Me digam aqui, vocês entenderam o que é consentimento, o que é tutela da saúde, o que é base legal? Agora, deixa eu ver aqui os comentários que vocês fizeram para eu ver se eu consigo responder alguma coisa, porque a gente já está batendo o tempo. Cheguei do trabalho rapidamente aqui, vim aqui para o escritório, para a biblioteca, para fazer essa live com vocês. E estou com fome. Não almocei, não jantei ainda. Agora lanchei, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Estou passando aqui.
para ver se alguém fez alguma pergunta. Pegou um documento errado do filho mais velho de 4 anos. Doutor Altemárcio, hoje veio um pai trazer um filho de 1 ano e pegou o documento errado do filho mais velho de 4 anos. Bom, não entendi a situação direito, doutor. Se o senhor puder explicar depois. Exemplo prático de tutela da saúde eu dei. Doutor Altemárcio, mas como eliminar se muitos faz declaração de imposto de renda? Não entendi também, doutor. Doutora Sara, doutora, no caso de crianças menores de 12 anos, seria o único caso de se utilizar o consentimento ou não? Para crianças menores de 12 anos, né, a gente utilizava o consentimento, conforme artigo 14, se não me engano, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas veja só, o consentimento é tão difícil, ele é tão complicado de ser coletado, que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados dispensou o uso do consentimento para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Né? Agora, as bases legais para tratar dados de adolescentes, né, são as mesmas que são autorizadas para as mesmas dedicadas a tratar dados sensíveis. Então, o consentimento é um negócio tão complexo de ser coletado e tão difícil de ser gerenciado que a própria ANPD falou, olha, para criança e adolescente, que era a única exceção. A LGPD falava assim, olha, para dados de qualquer pessoa, você pode tratar com essas 10 bases legais aqui, exceto para crianças menores de 12 anos, porque para essas, você só vai tratar dados com o consentimento. E é só o consentimento. Não tem outra base, é consentimento de pai e mãe o responsável legal. E aí a gente tinha que coletar o consentimento de pai, mãe, responsável legal, né? Até a Autoridade Nacional de Dados falar, gente, isso aqui está muito complicado, porque as empresas estavam reclamando, estava muito difícil. Ela falou, está muito complicado isso aqui. Então, vamos atualizar, vamos reinterpretar a lei. Né? E aí ela dispensou o uso do consentimento para crianças, que, para a Lei Geral de Proteção de Dados, é o público mais vulnerável, mais delicado que tem. Por isso ela disse que era só o consentimento. Mas até para esse público, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados falou, não, vamos dispensar, está muito difícil. Está muito difícil, está muito complicado isso aqui. Né? Vamos ver aqui, doutora Ana Paula. Por exemplo, você explicou tutela, mas o que teria que ser feito? Um documento? Isso, doutora. Você tem que colocar, né, para cada tratamento de dados que você fizer aí no seu laboratório, você tem que apontar a base legal. E esse apontamento é num documento que a gente chama mapeamento de dados, ou inventário de dados, ou data mapping, né? Tem vários nomes esse documento. Mas é nesse documento que você especifica qual é a base legal para o tratamento. E aí você tem que listar todos os tratamentos que você realiza, quais dados que você realiza, com quem você compara. Lista tudo que você faz com o dado e o porquê. Por que você está tratando esse dado dessa maneira, né? Vamos ver mais o que. Doutora Dolabella, pode enviar no grupo o modelo do termo de consentimento? Doutora, esse tipo de documento é um documento que eu não compartilho, porque, olha só, para a gente criar um termo de consentimento e disponibilizar ele para o laboratório, quando é cliente nosso, antes ele faz um treinamento. Ele faz um treinamento, o laboratório e todas as pessoas da recepção têm que fazer um treinamento com várias aulas para que elas entendam o que é consentimento, para que elas entendam como usar o documento, como preencher, como pegar o consentimento. Então, não é apenas assinar e completar, preencher um documento. É um documento complexo, como eu disse. Coletar o consentimento é um ato solene. É cheio de requisitos, é cheio de nuances, né, que você precisa se atentar. Então, não é um documento qualquer, é um documento extremamente complexo de ser desenvolvido e é um documento também complexo de ser usado. Tanto é que, para a gente disponibilizar isso, antes os recepcionistas do laboratório passam por um treinamento para eles conseguirem usar esse documento, né? Doutora Carolina, doutora, já peguei um caso de uma mãe que solicitou um grupo sanguíneo da filha e após 5 anos a filha foi solicitar uma
boa do resultado ao laboratório. A mãe ficou desesperada porque a filha não poderia saber, porque não era filha do marido e me solicitou para não entregar. E a filha já é maior e tinha direito. Exato, tinha direito e tem que entregar porque os dados são da filha, né? Os dados são do titular, independente se ele é menor de idade ou se ele é maior. Os dados são do titular, é do paciente, né? Quando ele é menor de idade, ele está sendo tutelado, ele está sendo protegido, ele está sendo cuidado, né? Por um tutor, por um responsável legal, pelo pai, pela mãe. Esse responsável legal, o pai ou a mãe, eles cuidam dos interesses desse menor de idade, né? E eles falam como é que eles aceitam ou não realizar um tratamento, né? Eles praticam atos da vida civil em nome desses menores e sempre prezando pelo melhor interesse deles. A partir do momento em que eles viram maiores de idade, depois que eles fazem 18 anos, os dados continuam sendo deles. O dado não é da mãe, o dado não é do tutor. O resultado é do menor. Então, se o menor, que agora é maior de idade, que agora tem mais de 18 anos, foi e fala, quero um resultado de exame meu de quando eu tinha 12 anos, que seja, quando eu tinha 15 anos, você tem que entregar. O resultado é dele. Doutora Nair, exatamente isso, né? Só que tem um porém, ó. A doutora Nair falou assim, tutela da saúde é um termo que o advogado usa para dizer que os dados estão sendo usados para a saúde, interesse de saúde. Penso que é mais ou menos isso. Isso, não é o advogado que usa isso, não. É a Lei Geral de Proteção de Dados que fala esse termo, tutela da saúde, né? Interesse de saúde. Só que, né, ela tem uma vírgula. Os dados estão sendo usados para interesse de saúde. Sim, tá ótimo. Só que esses dados, eles têm que ser tratados, né, quando é interesse de saúde, para esse tratamento ser válido e se encaixar na base legal de tutela da saúde, eles têm que ser tratados exclusivamente por profissionais de saúde, por instituições do setor de saúde ou por autoridades sanitárias. Então, se chega um cliente para a gente aqui, fecha contrato conosco hoje, aqui no escritório, no Cardoso Freire Consultoria, fechou o contrato. E aí, para fechar esse contrato, eu tenho que pegar alguns dados desse cliente, tanto do laboratório quanto do responsável legal pelo laboratório. Então, eu pego o nome e o CPF desse responsável legal, do sócio proprietário. Estou tratando dados dessa pessoa, não estou? E eu posso dizer que é tutela da saúde? Que o meu porquê é tutela da saúde? Não. Meu porquê não é tutela da saúde? Porque eu não sou profissional de saúde, eu sou advogada. O escritório não é uma instituição de saúde, o escritório é um escritório de consultoria jurídica e eu também não sou uma autoridade sanitária. Então, o meu porquê não pode ser tutela da saúde, mas pode ser execução de contrato, pode ser proteção ao crédito, né? Tem outros porquês. Pro laboratório, tutela da saúde é um porquê válido. Para o escritório, não, porque eu não preencho nenhum dos requisitos, eu não sou profissional de saúde, eu não sou instituição de saúde, não sou autoridade sanitária, e também os dados não estão sendo tratados para tutela da saúde, no sentido de proteção da saúde, estão sendo tratados para execução de contrato. Entende a diferença? Você, doutora, pega o nome e o CPF do seu paciente, da mesma forma que eu pego o nome e o CPF do cliente aqui, mas o seu porquê é diferente, entendeu? Do meu, né? Entenderam, pessoal? Quero cumprimentar a doutora Célia, nossa cliente. Seja muito bem-vinda, doutora. Está claro? Ficou claro? Vou dar mais um tempinho aí para vocês realizarem alguma pergunta, se vocês quiserem, porque eu já vou fechar a live, porque eu preciso comer. Eu tô com fome, não almocei. Quer dizer, não almocei, não jantei ainda. Agora é lanchar, né? Ah, um recado importante, quase ia me esquecendo. Amanhã eu vou para São Lourenço, eu e a equipe, né? Toda a equipe do Cardoso Freire Consultoria, do Jurídico de Laboratório, nós estaremos no Congresso Sul Mineiro
de laboratórios clínicos lá em São Lourenço. E eu vou fazer uma palestra sexta-feira, às 4h30 da tarde. Então, se você, por acaso, for ao congresso, né, a Sul Mineiro, estiver lá em São Lourenço, não deixe de vir nos cumprimentar, vai ser um prazer te conhecer. E também, se você, obviamente, estiver por lá, participe do nosso workshop, que vai ser sexta-feira, às 4h30 da tarde. Portal Biomedicina. Oi, doutora Estela, boa noite. Você saberia nos dizer sobre quais pontos a vigilância sanitária verifica durante a visita sanitária? Ela verifica inúmeros pontos. Ela verifica lá a RDC 786 e outras legislações aplicáveis, né? Eu te falar ponto por ponto, eu não sei, é de cabeça. E isso mesmo, a doutora Naí falou, tem na internet os pontos que ela verifica. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ainda não está claro quais documentos ela requisita, né? Ela precisa de evidências de que o laboratório está adequado à LGPD, mas ainda não ficou claro quais seriam essas evidências. E aí é de fiscal para fiscal. Tem fiscal que pede um tipo de documento, tem fiscal que pede outro, né? Aí é o que tem aí pelo Brasil, né? Cada fiscal uma sentença, né? Cada cabeça uma sentença, né? Em relação à LGPD, né? Ah lá, a doutora Rosane, ela pode consultar o ROI. Pode sim, pode consultar o ROI, né? Mas em relação à LGPD, a gente ainda não tem claro exatamente o que é evidência, né? O roteiro de inspeção, que pode imprimir na internet, exatamente, a doutora Rosane falou. Pois é, me disseram só isso, evidência que estou adequada à LGPD, isso que me pediram, doutora Ana Paula, né? Pois é, e aí as evidências, né, elas são inúmeras, né? Desde de toda a documentação, e inclusive, e principalmente o inventário de processos de tratamento de dados, o mapeamento de dados, que é o documento obrigatório, né? A LGPD ela não pede nenhum documento. Ela fala o que a empresa tem que fazer, mas ela não fala os documentos, exceto um, que ela fala claramente que tem que ter. Tem que ter o mapeamento de dados. Esse é o documento que a LGPD fala claramente. É o único documento que a Lei Geral de Proteção de Dados cita e obriga a ter. O resto, política de privacidade, política de cookies, política de senhas, todos os outros, você não é obrigado a ter, né? São evidências do que você está fazendo. Mas o relatório, o inventário de dados, você tem que ter. Este é um, doutora, só que ele, per si, ele comprova que você está atendendo a um requisito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a obrigação de tê-lo aí no seu laboratório. Mas existem outros requisitos da LGPD que têm que ser atendidos também. Se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados não é só ter o relatório, o mapeamento de dados. Esse é um documento que você tem que ter aí. Mas você precisa de outras evidências do que você está fazendo. Então, o relatório o mapeamento de dados, ele é um documento obrigatório. Ponto. Você tem que ter. Mas ele, per si, ele sozinho, não significa que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. É a mesma coisa de fazer um bolo. Eu tenho os ovos. Só com ovo eu consigo fazer bolo? O ovo, per si, sozinho ali? Não, eu tenho que quebrar o ovo, eu tenho que mexer o ovo, eu tenho que adicionar leite, eu tenho que adicionar farinha, eu tenho que adicionar o fermento, eu tenho que untar a forma, colocar na forma, colocar no forno. Aí eu tenho um bolo. Mas se eu tiver só um ovo ali na minha frente, não significa que eu tenha um bolo, né? Como podemos fazer o mapeamento de dados? Doutora, fazer o mapeamento de dados, eu vou te falar que até consultor de Lei Geral de Proteção de Dados, esses que se dizem consultores de Lei Geral de Proteção de Dados, para eles é uma questão muito complicada. Porque você tem que saber, para além de LGPD, você tem que saber a teoria do mapeamento de processos. Mapear processos, né, é a base ali para o mapeamento de dados. Então, não tem jeito de eu te explicar, né, como fazer, porque assim, são
anos e anos de estudo para fazer esse tipo de documento, né? É um documento complexo, é um documento que demanda muitas reuniões com o laboratório, é um documento técnico que você precisa entender de LGPD, entender de mapeamento de processos, entender o que é processo, o que é tarefa, o que é subtarefa, o que é macroprocesso. Você precisa entender isso tudo para você fazer o mapeamento de dados, os requisitos do mapeamento de dados. Então, é um documento complexo de ser feito, de ser desenvolvido. A doutora Ana Paula, sim, entendi, mas a gente tem que apresentar algo físico para a vigilância sanitária. Isso. O mapeamento de dados é um documento que pode ser apresentado. Se o fiscal for um pouco mais rígido, se o fiscal entender de lei geral de proteção de dados, certamente ele vai pedir outras evidências, porque ele vai entender, vai saber que apenas esse documento não evidencia a adequação completa à lei, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram comigo nessa última hora. A live vai ficar disponível por 24 horas, como é de costume. Se você perdeu, você não está aqui, né? Então, por que eu estou falando? Mas eu vou falar lá no grupo. Um abraço para todos vocês. Se você estiver em São Lourenço, vem me falar um oi. Vem no workshop, sexta-feira, 4h30 da tarde, que vai ser um prazer te encontrar. Beijos e até a próxima!